Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar sobre a bênção de Deus? Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade vai ser o último vídeo, né? Da série 5 Ministérios. E, como eu fiz nos outros vídeos, vou indicar literatura que pode te ajudar. O primeiro livro que eu vou indicar é Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. Rapaz, a revelação aqui é pesada, hein? Vale a pena. O segundo livro que eu vou indicar é Os Dons do Ministério, do Kenneth Hagin. E o terceiro livro que eu vou indicar é A Mão Forte de Deus, do Yancey Callaway. Vale a pena dar uma conferida nessa literatura, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o ministério do mestre. O mestre é um facilitador de Bíblia. Não é o único responsável pelo ensino, porque como a gente já viu em Efésios capítulo 4, todos os 5 ministérios eles são comissionados para treinar a igreja. Então, de certa forma, todos eles vão ter que ensinar. Mas ele ensina e explica as escrituras para que os crentes consigam ter uma fé fundamentada e praticar os princípios. Ele vai ser como se fosse uma espécie de facilitador da compreensão da lei de Deus, né? Tem alguns exemplos que a gente pode citar. Por exemplo, o de Esdras. Esdras, no capítulo 7, vamos ler o verso 6 primeiro. Diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Vamos ver o versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras é um exemplo que a gente pode dar de mestre, porque ele não buscou somente a compreensão da lei, mas ele buscou para que o Espírito Santo desse iluminação a respeito da lei de Cristo, e ele, compreendendo, conseguisse ser transmissor daquilo que ele foi recebido, daquilo que ele foi iluminado do Espírito Santo. Um outro exemplo que a gente pode dar também é o de Apolo. Em Atos capítulo 18 fala um pouquinho sobre ele. Vamos ler o verso 24 primeiro. Diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 28 diz assim: Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, Apolo é um outro exemplo que a gente tem de um crente que foi depositado desse dom e que conseguia ser, pelo Espírito Santo, um transmissor da lei de Deus. E aqui, nesse caso, a Bíblia cita Apolo como alguém que transmitia, através das Escrituras, a revelação de que Jesus era o Cristo, de que Yeshua era o Messias de Deus, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, e aí a gente não vai citar aqui porque não daria tempo, né? Mas é você buscar ler com cuidado a carta aos Hebreus. Dentro da carta, a maneira como ela foi escrita, a gente consegue perceber também o dom mestre sendo exercido para os crentes judeus, né, para onde essa carta foi direcionada. O mestre não é um teórico, e a gente precisa observar isso com cuidado. Ele não é uma espécie de erudito, um cientista. Não que não se possa ser, não é isso. O mestre pode ser um acadêmico, ele pode ser um teólogo de formação e profissão, ele pode se debruçar sobre isso de forma científica, e não há problema nisso. Mas não é essa a proposta de Deus. Ele é um decodificador, ele retira o véu, ele é alguém que foi comissionado por Deus para retirar o véu, para que a pessoa possa, lendo a lei de Deus, ter revelação de Cristo. E é aí que é a grande sacada. Ele é como se fosse um revelador de tesouros. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 52, que diz assim: E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, a referência que ele deu, um escriba, alguém que
tem alguma desenvoltura, alguma prática com trabalhar com Bíblia, né? Mas ele tendo como referência, que tem instrução, que tem clareza, que foi iluminado pelo Espírito Santo para entender acerca do reino dos céus, e ele está falando de um contexto escatológico aqui, né? Esse cara, essa pessoa, esse crente, esse escriba, vai ser como um pai que tira tesouros. Então, o mestre, ele é a pessoa que ajuda, ele é um guardador e revelador das riquezas do reino dos céus. E perceba, como é que ele faz isso? Ele revela através do ensino. E não enquadre isso, né? Não coloque dentro de uma caixinha, esse ensino que eu estou falando aqui, no contexto de sala de aula, um cara sentado, um crente sentado numa cadeira e o mestre lá numa lousa. Não precisa necessariamente dessa forma, o ensino pode se manifestar de formas variadas. Por exemplo, numa conversa, sentado tomando café. Esse é um meio muito legal, diga-se passagem. Então, ele na verdade é um revelador e um transmissor dos tesouros escondidos. Ele ensina como chegar e como conseguir conquistar esses tesouros que foram disponibilizados por Deus nas Escrituras. Mas é importante que se entenda, ele não faz isso porque ele frequentou academia, ele não faz isso porque ele fez faculdade, nem faz isso porque ele fez seminário. Ele faz isso porque o Espírito Santo o empodera para fazer isso. E é aí que é importante que a gente entenda. Embora exista a questão de buscar conhecimento, de buscar instrução, de buscar ferramentas, até de forma acadêmica, isso não é o problema. Mas a gente precisa ter em mente, clareza de que não é por conta da disciplina ou por conta dos estudos que ele faz isso. É algo de Cristo dado à igreja. É algo que vem a partir do fluir do Espírito Santo sobre a vida dele, tudo bem? Algumas observações pertinentes. O dom mestre, ele é diferente do professor. Porque talvez você possa pensar, mestre e o mestre na questão de uma profissão, de uma função social. Não é isso. Você pode ter, por exemplo, um professor que também é crente e o exercício do dom que foi depositado nele pode ser de profeta, pode ser de pastor, pode ser de apóstolo, não necessariamente mestre. Então, associar professor, profissão, dentro do contexto social, e associar dom mestre não é uma boa ideia. Até porque você pode ter uma pessoa que tem a profissão professor e não necessariamente ter sido chamado para treinar a igreja para isso. Bem? Uma outra observação. O mestre não necessariamente ele é a pessoa que vai ensinar, por exemplo, numa escola bíblica. Eu já fui participante de comunidades que, por exemplo, tinham aquele modelo de escola bíblica, né? Que foi muito comum alguns anos atrás. Ainda hoje tem igrejas que mantêm esse modelo. Outras igrejas já usam modelos diferentes de ensino. Não associe, não é bom a gente associar a pessoa que está ministrando a aula dentro do contexto de escola bíblica com o dom mestre. Ele pode ser um bom professor, ele pode estar transmitindo e não necessariamente ser depositado o dom mestre. Talvez você esteja assistindo a aula de alguém que esteja ensinando e o dom que esteja dentro dele seja o dom pastor, por exemplo. Então essa associação não é muito boa. Dificulta a gente a compreender o dom mestre e também dificulta a gente no emprego desse dom. O mestre não foi dado por Deus para cuidar da questão do ensino da igreja. Então, se uma comunidade de fé tem, por exemplo, alguém que foi depositado dom mestre, então ele vai lá resolver os problemas de ensino da igreja. Não foi dado para isso. Ele foi dado para treinar os santos para a obra do ministério. Ele foi dado para treinar os santos para que a igreja seja adulta. Não foi dado para a igreja para resolver os problemas de ensino da igreja. Tudo bem? O mestre, ele não é um pesquisador de mistérios, ele não é um cara para resolver ou tratar de polêmicas, ou discutir, trazer discussões dentro da comunidade. E não é para isso. Porque, por vezes, a gente pode pensar que, como se trata da questão de ensino, da lei de Deus e tudo, então vai ser o resolvedor de polêmicas ou ele vai tratar de polêmicas. Não é para isso que Cristo deu esse dom para a igreja, tudo bem? Um mestre não necessariamente é a pessoa que ensina na classe das crianças. Você pode ter uma outra pessoa, um outro crente,
e talvez ele nem seja depositado de dons ministeriais ensinando para as crianças, né? Essa associação também não é boa. E o dom, o mestre, também não foi dado para ficar procurando problemas teológicos e possíveis heresias na igreja. Ele não é o gabarito teológico de qualquer comunidade, ele não é o gabarito para ficar caçando heresia na comunidade. Não é para fazer isso. Ele foi dado para treinar os crentes e não para resolver ou caçar heresias e problemas teológicos, tudo bem? É importante que a gente entenda, e não é só o dom mestre, todos os outros dons. O motivo pelo qual eles foram dados. Porque a gente tendo consciência disso, a gente vai conseguir usufruir melhor daquilo que Deus depositou na igreja, daquilo que Cristo liberou sobre nós. Como já foi dito aqui, o dom mestre, por exemplo, vai nos ajudar a encontrar os tesouros, as riquezas escondidas. Novo ou velho, mas as riquezas escondidas nas Escrituras. A gente conseguir compreender mais e viver mais os aspectos do reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude. Se nós somos depositados do dom mestre, que o Espírito Santo flua em nós, para que, tendo contato com os teus filhos, nós como família, venhamos a encontrar os tesouros escondidos na riqueza da revelação de Cristo. Que essas riquezas transformem quem somos. Que sejam realmente riquezas, que haja um remover do véu. Porque não se trata de transmitir informação, Senhor. O dom mestre não foi depositado na igreja para transmitir informação. Ele foi dado para transmitir ensino sobre Cristo, isso ser transformador. Ensino sobre o reino dos céus. E isso ser transformador na nossa vida. Quanto mestre, Senhor, ajude-nos a sermos transmissores das virtudes, da pessoa, do conhecimento de Cristo. Nos ajude a sermos pessoas que ajudam outras pessoas a encontrar tesouros e riquezas escondidas na palavra. Senhor, nos ajude a nos submeter ao dom mestre, para que ele nos ensine a encontrar essas riquezas, para que ele nos ensine a nos debruçar aos pés de Cristo, entendendo a palavra, mergulhando nessa palavra, que a gente venha encontrar Cristo e sermos transformados pelo conhecimento da tua glória. Que o Senhor libere sobre nós uma ação do Espírito Santo, para que haja uma conexão entre nós e o dom mestre, para que haja uma conexão ao ponto de, dentro dessa relação, um fluxo do conhecimento de Cristo aconteça e sejamos transformados, para que sejamos a igreja que você espera que a gente seja. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.